Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Fiquei feliz com a notícia aí de que o Salgado Filho está em trabalho intenso de limpeza e tenta reabrir aí o mais rápido possível para tentar desafogar as rotas do sul do país. Eu vi uma foto ontem com o chão do aeroporto já bem limpo. Vamos lá, acelerando obras, né, Silmar? Mas o problema é a pista, né? A pista foi bastante prejudicada lá, não sei se vai dar para reabrir tão logo assim. Uma coisa é o prédio, a pista é outra, né? E essa que preocupa. No momento tem rachaduras, né? Possivelmente, já imaginou se tem que reconstruir toda a pista lá, isso vai demorar, né? É porque eu estava lendo, eu não sou engenheiro, mas eu sou jornalista e leio. Eu estava lendo que aquela pista é construída sobre uma área que era alagada, tipo um pântano. Então ela é feito meio com palafitas e depois é feito uma camada de, como se fosse fazer uma laje mesmo. E aí pode ter mexido com as estruturas por conta da enchente e do tempo, quase praticamente aí um mês ou um pouco mais aí que ficou debaixo d'água. A umidade não faz bem para nenhum tipo de construção. Mas vamos lá, o que temos aí para hoje na nossa economia? Tavinho, o dólar, que é a dor de cabeça do presidente Lula, continua subindo. Subiu muito ontem, volta a subir hoje. No momento aqui uma elevação de 0,1%, mas está lá nas alturas de 5,66, 5,66 a cotação da moeda americana, é a mais alta em 2 anos e meio. E isso, claro, faz com que o presidente volte a criticar aí o Banco Central, principalmente o próprio presidente do Banco Central, mas, na verdade, está dentro da uma política normal de bancos centrais, a questão da taxa de juros, e o que está fazendo o dólar subir é o próprio presidente. Cada vez que ele reclama do dólar, o dólar sobe mais, porque fica todo mundo com medo de algum tipo de intervenção, tanto foge mais dólares do país, e as cotações ao natural acabam subindo ainda mais a cada declaração do presidente. Ou seja, na prática é ele mesmo que está fazendo o dólar subir. Mercado de ações com alta também, 0,4%, o índice Bovespa na B3. Lá fora o petróleo segue bastante aquecido, preocupação com a possibilidade de estouro de um novo conflito, uma nova frente de conflito no Oriente Médio, entre Israel e o grupo Hezbollah, que está acantonado lá no norte do país, no Líbano. Tudo isso leva à manutenção de preços elevados para o combustível. Mercado de commodities agrícolas, soja na Bolsa de Chicago subindo. Existe uma tendência de uma forte demanda, é uma expectativa, pelo menos, forte demanda por parte da China, por soja americana, que é a colheita que vai acontecer agora nos próximos meses. O Brasil tem menos soja para exportar, então existe uma tendência da China concentrar compras de soja americana e até dar uma acelerada por medo de que Donald Trump assuma a presidência, vença as eleições e assuma a presidência, temores de que o presidente Trump, se eleito, repõe aquelas restrições que já tinha feito no seu governo contra importações de produtos chineses. Se preocupa muito as autoridades chinesas, portanto, a possibilidade de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos faz com que a China antecipe compras de soja, e é isso que está fazendo a soja subir nos últimos dias. Hoje uma alta, nesse momento, em torno de 1 ponto percentual, que é bastante. Milho também em Chicago sobe 1,2%. O trigo subiu bastante ontem, hoje está tendo um desconto de 0,5%. Na Bolsa de Nova York sobe o café arábica, 0,1%. Suco de laranja também com alta, 1,1%. Cacau tenta se recuperar do tom dos últimos dias, sobe 3,5% nesse momento. Açúcar em queda, 0,5%. Algodão também, 0,2%. Boi gordo, mercado futuro B3 também com leve queda na manhã de hoje de 0,2%. Tavinho. Pois é, e a crise nos Estados Unidos lá, a caminho das eleições, segue feia, né? Com a possibilidade, inclusive, dos republicanos, dos democratas, quer dizer, substituírem o candidato Biden. Estão levantando isso, né? Então, esse é uma incerteza nova aí com relação aos rumores, que também está mexendo muito com o mercado financeiro. Não sabe que se Joe Biden vai ser realmente o candidato, tem um certo tempo ainda, a convenção é democrata em agosto, portanto ainda tem um mês e pouco para se definir, mas realmente a situação do presidente Joe Biden está muito crítica, né? O pessoal não está mais levando muita fé na capacidade de ele conduzir mais 4 anos de governo nos Estados Unidos, pela sua fragilidade, por conta de idade, assim, um conjunto de fatores aí que ficaram mais evidentes no debate, né, com o candidato Donald Trump. Então está bem dividido o Partido Democrata quanto à manutenção. Ele, se depender de Joe Biden, ele quer continuar.
Isso já deixou claro. Mas ele está bem debilitado, né? Ele está bem debilitado. Depois do debate, o nosso presidente, inclusive, saiu em defesa dele e fez uma declaração ontem de que a fragilidade dele ficou exposta no debate. Mas a fragilidade dele está exposta faz muito tempo, né? É verdade. Pelo que eu Até sei. pela forma de falar, está muito lento, né? Parece que realmente está com alguma trava na língua lá. Está complicada a situação dele. Tempos atrás, inclusive, circularam informações de que ele, quando estava em algum evento, ele era orientado até por pessoas próximas ao lado, ou através de ponto eletrônico, a que movimentos fazer ou como se conduzir quando tinha que andar num palco. Está bem debilitado ele. Aliás, problemas por aqui também. Você citou bem aí a questão do dólar que disparou e reflete diretamente com os problemas da nossa economia. O ministro Haddad, inclusive, saiu em defesa do governo, dizendo que isso aí são rumores, coisas mal entendidas que soam no mercado, tudo entre aspas, foi ele que disse isso. E aí disse que o governo precisa também, ele disse, aspas, comunicar melhor os bons resultados econômicos. Eu até coloquei aqui, mas tem bom resultado econômico para comemorar? Alguma coisa pode ser que tenha. Pois é, está tudo andando muito devagar, né? Inclusive as reformas, reforma fiscal, por exemplo, nova lei fiscal está amarrada no Congresso, não sai. Tudo isso trava um pouco o comportamento do governo, né? As coisas realmente não andam, até por questão de acertos políticos, né? O governo hoje, o governo Lula, de esquerda, não tem mais nada, né? Um saco de gato, para usar um termo popular aqui, porque tem gente de tudo que partido, inclusive partidos que atuam na oposição, né, no governo, né, votam contra o governo, então fica muito difícil governar com essa salada, né? E por isso as coisas andam muito devagar. Então o mercado financeiro acaba refletindo isso também. Mas o que tem piorado a situação nos últimos dias são as próprias declarações do presidente, declarações do presidente. E a última dele aqui, dizendo que o governo vai ter que agir por conta dessa questão do Banco Central lá, que não está se movimentando para conter aí a alta do dólar. O problema é o presidente, né, que está fazendo com que o dólar suba, e não o presidente do Banco Central, necessariamente. Apesar dos pedidos para que ele não agredisse e ofendesse mais e acusasse o presidente do Banco Central, ele já mandou bala hoje de novo. Diz que o Campos é presidente do Banco Central do Bolsonaro. Ele falou isso hoje. Outra questão também que pega bastante são as indecisões por parte do governo, né? E uma série de medidas polêmicas aí e declarações que às vezes acabam trombando diretamente e influenciando negativamente no mercado. Não sei, é preciso adotar aí uma linha única de comunicação e que realmente todos falem a mesma linguagem, porque não tá parecendo a Torre de Babel, cada um fala uma coisa em Brasília. É verdade também. Mas declarações mais recentes do presidente, que tem que fazer alguma coisa, por exemplo, com essa questão do presidente do Banco Central, gerou mais intranquilidade no mercado, né? Vai fazer o quê? Quer intervir no Banco Central? Quer mudar a política de autonomia do Banco Central? Ou seja, cada vez que ele fala alguma coisa nesse sentido, gera mais incerteza, né? E mais o dólar sobe, né? O efeito acaba sendo o oposto do que ele quer. As commodities agrícolas, então. A segunda safra de milho 23-24 teve redução de 0,64, de acordo com a consultoria Stonex. A nova estimativa ficou próxima de 93 milhões de toneladas, recuo de 0,64% na comparação com a previsão divulgada no mês passado. Com isso, a produção total de milho do Brasil em 2023-24 foi estimada em 121 milhões de toneladas, volume que se compara ao recorde histórico de 139 milhões de toneladas na temporada passada, quando o clima favoreceu a cultura aqui no Brasil. Muito bom, hein, Silmar? Apesar da redução, ainda é um número recorde. Como diz o bom baiano, é milho para dedéu. Não, tá vindo, não. A produção é bem menor que do ano passado, né? O recorde foi no ano passado, 139 milhões de toneladas. Esse ano a produção é 18 milhões de toneladas a menos do que a safra anterior. Nós temos uma redução de área, isso já era previsto lá já na virada do ano. Preço muito baixo do milho, o produtor se retraiu, reduziu a área de plantio e depois tivemos uma sucessão de alguns problemas climáticos que afetaram alguns estados, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais. E isso acabou reduzindo também a produtividade potencial que se tinha inicialmente. Então, a produção vai cair, 18 milhões de toneladas a menos que a safra do ano passado, mas eu diria que, tirando esses senões aí que
prejudicaram a fase final da cultura, que já está em início de colheita nesse momento, nós vamos ter uma safra, comparando-se com a expectativa que se tinha, uma safra até razoável, vai permitir, por exemplo, a geração, inclusive, de um saldo exportável de até 40 milhões de toneladas, ou seja, o Brasil vai ter uma boa presença no mercado internacional, a partir dessa colheita, já no segundo semestre, mas, de qualquer forma, também é uma exportação menor que o recorde do ano passado, foi de 55 milhões de toneladas, quando o Brasil se tornou o maior exportador mundial de milho, superou os Estados Unidos pela primeira vez. Esse ano a gente volta ao normal, com a safra menor, consequentemente também com exportações menores, tá vendo? Os números, a gente já vem cantando a bola, da nossa produção e exportação esse ano seriam menores. Valores para alguns produtos que estão bem valorizados no mercado, não, né? Outra coisa, voltando um pouquinho aí na política, jornalista e veículos de comunicação e imprensa precisam tomar cuidado com o que divulgam, né? Ontem eu estava aqui no estúdio, durante um material gravado, chegou aqui uma informação de alguém, olha, atenção, atenção, lá em Brasília o Lira está falando que ele vai adiantar a votação da reforma tributária, atenção, eu falei, ó, vamos com calma, deixa o Lira anunciar oficialmente e deixa ele votar a reforma tributária, porque o que tem de balão de ensaio aí, de interesses políticos em negociação, não adianta ficar antecipando notícia desse tipo, né, Silmar? É verdade. Aliás, tem mudanças aqui na questão da política, da nova política tributária, que tem a ver com o agronegócio, né? Pelo menos aí o Congresso está fazendo com que as coisas se encaixem aqui de uma forma mais razoável em relação aos interesses do agronegócio, que é botar de volta lá nos produtos com vantagens fiscais a questão das carnes, né, que ficaram de fora. A proposta do governo, enviada ao Congresso, criou um regime de imposto zero lá, na chamada os produtos básicos da alimentação, né? A cesta popular, digamos assim, deixou carne de fora, né? Como se o pobre não pudesse comer carne, né? Deixou com um imposto lá em cima. Então, o Congresso tenta consertar isso e trazer de volta pelo menos a carne de frango, possivelmente carne bovina também, ou não sei se todos os cortes, tem aí uma questão, uma possibilidade de deixar cortes nobres de fora, e também a carne suína e peixes, né? Pescados. E, claro, isso seria realmente o certo, trazer proteína animal também para a cesta básica, né? Pode ser até com um imposto um pouquinho maior, diferente, não precisa ser necessariamente zero, mas não pode ficar de fora também. Deslize aí inaceitável, né? Principalmente para quem em campanha prometeu mais proteína animal, Exato. Inclusive picanha, que é proteína animal de primeira classe, para todos os brasileiros. Então, é um deslize que precisa ser reparado aí de alguma forma. Ô, Silmar, tem uma dúvida que você vai esclarecer a gente, porque você é o homem das commodities agrícolas. Circulou a notícia hoje de manhã na Agência Brasil de que o Brasil tinha se tornado o maior produtor de algodão do mundo. E aí foi todo mundo de embalo, a notícia começou a ser pulverizada. Eu, inclusive, no nosso online aqui, no nosso digital, quando eu faço a chamada para o programa, eu coloquei, atenção, dos destaques é esse, o Brasil se torna o maior produtor mundial de algodão. Aí, o João, agora quando eu estava entrando no programa, o João chegou, tá vindo? Pera que não é nada disso, agora vamos tentar esclarecer. Consertaram o texto e agora está que o Brasil alcançou o posto de maior exportador de algodão do mundo, superando os Estados Unidos. A meta era prevista para ser alcançada somente em 2030. Entre os principais mercados do algodão brasileiro estão a China, Vietnã, Bangladesh, Turquia e Paquistão. E aí, você está com a palavra, mas até onde me consta, até onde eu sei e até onde nós viemos conversando, o Brasil ia passar os Estados Unidos nas exportações de algodão por conta de problemas climáticos que o algodão americano teve. Agora, com a palavra, você, o homem do algodão. Ok, vamos tudo. O Brasil está muito longe de ser o maior produtor de algodão do mundo. A China e a Índia são os grandes produtores de algodão. A diferença tem a ver a diferença agora com exportação, isso é outro departamento. Produção é China e Índia, são os maiores produtores. E os Estados Unidos também é um grande produtor, normalmente supera o Brasil também em termos de produção. O que está mudando nesse cenário é a exportação. O Brasil, pela primeira vez, está superando os Estados Unidos em exportações de algodão. Era o terceiro, o quarto, subiu para segundo lugar e agora, ainda que temporariamente, pelo menos por enquanto, assumiu a posição de primeiro produtor, porque os Estados Unidos tiveram uma safra ruim, estão tendo, inclusive, também nesse ano uma safra inferior de algodão, portanto, não tem menos excedente
exportável da fibra. Então, o Brasil assume temporariamente a produção de maior exportador de algodão. Mas tem condições, sim, em 1 ou 2 anos, de transformar permanentemente no maior exportador mundial de algodão. Produtor não, está muito longe disso. Mas como exportador, sim, pode superar e de forma definitiva os Estados Unidos ao longo dos próximos 2 anos, eu acredito. No momento foi uma questão temporária. É o maior exportador no momento, mas os Estados Unidos têm condições de repor a sua condição de líder em termos de exportações. Então, esse é o esclarecimento. Então, tá aí. Como eu disse na hora de divulgar as notícias, os veículos de comunicação, os jornalistas têm que ter muito cuidado. Alguém, quando divulgou essa informação precipitadamente e com pressa, exemplo daquilo que eu falei sobre o pessoal acelerar lá a votação da reforma tributária, vai devagar, com calma, devagar com andor, que o santo é de barro. Calma, não é assim, sem mais nem menos. Como a gente diz no jargão jornalístico, alguém comeu barriga, não é isso? É verdade. E confirma aquilo que a gente já vinha comentando. A gente analisou várias vezes isso. Nós nos tornamos o terceiro maior exportador, né? É isso. Não. Produtor. Primeiro exportador. Primeiro exportador, terceiro maior produtor. É isso. Ponto. China, Índia e Estados Unidos. Agora não. É isso aí. Ô, Silmar, eu cheguei aqui hoje de manhã cedo e fiz assim, né? Aí todo mundo, você está provocando os corintianos. Falei, pô, para. Quem sou eu para provocar torcedor de outro time, muito menos corintiano? Na minha juventude, eu tinha cabelos longos até aqui, tinha conjunto, fazia bailes, gostava dos Beatles e dos Rolling Stones. Acho que era meio riponga assim, né? Cabelão até aqui e tal. Hoje eu mudei bem. E eu falei, pessoal, eu tive uma recaída hoje. Isso aqui, ó, com os hips é peace and love, paz e amor, como diria John Lennon. Eu era fã e sou dos Beatles e dos Rolling Stones. Então, peace and love, paz e amor. Nada de provocações. Tem que... não pode perder o amigo, uma piada não pode. Tchau, Silmar, até amanhã. Boa tarde.